Ele para o nosso coração nesta noite. Eu gostaria de estar chamando aqui para estar sendo usado por Deus nessa noite para nos alimentar, o irmão Túlio, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Será que o Senhor pode vir nos aquecer nessa noite fria, Jesus? Será que o Senhor pode vir nos queimar? Será que o Senhor pode vir e colocar fogo em nossos corações, Jesus? Será que o Senhor pode vir nos agraciar com a Tua presença, meu amigo? Será que o Senhor pode vir e nos agraciar com a Tua presença, Jesus? Será que o Senhor pode achar alguém aqui, Jesus? Será que o Senhor pode achar um coração queimando de amor pelo Senhor aqui, Jesus? Será que o Senhor pode achar alguém apaixonado por Ti aqui, Jesus? Será que o Senhor pode achar alguém que Te ame de verdade aqui, Jesus? Será que o Senhor pode achar alguém com fome aqui, Jesus? Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha nessa noite. Nós não estamos aqui para ouvir e ver o Túlio, nós não estamos aqui para ouvir e ver o pastor Diogo, nós não estamos aqui por uma música ou por algumas palavras, Jesus. Nós estamos aqui por você, Jesus. Nós estamos aqui porque apenas um é digno. Nós estamos aqui porque nenhum outro foi achado digno de desatar o selo, Jesus. Nós estamos aqui porque apenas um merece ser adorado, Jesus. Nós estamos aqui porque não foram ouro nem prata que nos compraram, mas o sangue do Deus vivo. Nós estamos aqui porque nós fomos comprados por Ti, Jesus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, Jesus. Nós somos propriedade Tua, Jesus. Faça o que o Senhor quiser de nós, Jesus. Nos toque com a Tua glória, Jesus. Nos toque com a Tua glória, Jesus. Amém, Senhor. Será que você pode aplaudir Jesus? Irmãos, como é que vocês estão? Estão bem? Estão felizes? Vocês ainda estão amando Jesus que nem na última vez que eu vim? Estão mesmo? Eu não sei se eu senti muita firmeza nisso aí não. Vocês ainda estão amando Jesus? Vocês ainda estão olhando para Ele como vocês olharam da primeira vez? Irmãos, eu não quero demorar muito na minha palavra, embora às vezes aconteça, né, pastor Diogo? A gente não sabe o que acontece, é sempre imprevisível. Mas eu preciso dizer mais uma vez que eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra estar aqui. E eu quero ser bem pontual na minha palavra, eu quero ser bem direto. E eu quero compartilhar algo que eu tenho entendido da parte do Senhor nesses tempos. Irmãos, eu tenho percebido na igreja brasileira uma onda de desânimo e frieza vindo sobre nós. Talvez por conta da pandemia, talvez por conta dos nossos fundamentos mal estabelecidos, talvez por conta da nossa imaturidade, mas por uma razão ou por outra, eu tenho percebido uma onda de frieza e desânimo vindo sobre a igreja. Eu tenho percebido os filhos de Deus se deixando levar pelos seus sentimentos, se deixando levar
pela falta de recursos talvez, ou pela falta de experiências sentimentais. Mas irmãos, eu estou aqui para falar sobre a cura disso. Eu estou aqui para falar para vocês a respeito de uma coisa que faz com que o seu coração esteja sempre queimando de paixão por Jesus. Eu estou aqui para falar a respeito de uma coisa, e esse é o tema da minha pregação hoje: atraindo a presença. Atraindo a presença. Os grandes homens nas Escrituras e os grandes homens na história da igreja foram os homens que não simplesmente tinham boas obras, que não simplesmente gastavam tempo em oração, que não simplesmente tinham devoção diária com o Senhor, mas a história foi marcada por homens que atraíam a presença de Deus. Uma coisa, irmão, é você ser um bom cristão, e nada contra ser um bom cristão, mas eu não quero simplesmente ser um bom cristão, eu quero atrair a presença de Jesus, cara. E bons cristãos não costumam atrair a presença de Jesus. Bons cristãos costumam ir à igreja todo domingo. Bons cristãos costumam ler o versículo do dia no aplicativo do celular. Bons cristãos costumam ouvir um louvor no carro vez ou outra. Agora os apaixonados, agora aqueles que atraem a presença de Deus, agora aqueles que são taxados de radicais pelo mundo, esses não. Esses atraem a presença de Deus. Esses são transformados pela glória de Jesus. Irmão, se você quiser ser um bom cristão, tudo bem, mas eu não quero. Eu quero atrair a presença de Jesus, cara. Eu quero carregar a presença de Jesus comigo. Eu quero levar o meu Senhor onde quer que eu vá. Eu quero ir com Ele onde quer que Ele for. Tá tudo bem até aqui? Vocês estão me entendendo? Eu posso ir nesse ritmo, tá legal? Vocês deixam? Vocês deixam? É o seguinte, irmãos, então a presença de Deus, você atrair a presença de Deus para si, afasta a frieza, afasta a indiferença às coisas de Deus. Quantos aqui sabem quem é Gregório McNutt? Gregório McNutt foi um grande pastor americano que veio para o Brasil e serviu essa nação de corpo e alma. Falava português e queimava em suas pregações. Ele simplesmente exalava o amor de Jesus. E o Gregório, ele era extremamente apaixonado por Jesus, e ele dizia o seguinte, ele dizia assim: irmãos, no começo da minha vida cristã, eu orava para Jesus porque eu queria ser um herói. Quantos aqui gostariam de ser heróis na fé? Quantos aqui gostariam de ser heróis? Me parece algo muito razoável, não? Mas ele disse assim: eu sempre orei querendo ser um herói, mas aí um dia eu descobri que os heróis morrem. Eu descobri que os heróis, eles fazem algumas coisas legais, eles são conhecidos, mas uma hora eles morrem. Aí eu descobri as lendas nunca morrem, e eu quero ser uma lenda. As lendas, mesmo quando morrem fisicamente, elas deixam algo que os heróis não deixam: legado. Gregório McNutt infelizmente nos deixou em 2017, se não me engano. Porém o seu legado de fogo, paixão e lágrimas permanece até hoje. Irmãos, eu posso não me tornar como Gregório, eu posso não me tornar como John Wesley, eu posso não me tornar como Billy Graham, eu posso não me tornar como João, eu posso não me tornar como Paulo, eu posso não me tornar como Lutero, mas eu vou gastar a minha vida até meu último suspiro buscando ser alguém que transforma o lugar onde eu estou com a presença de Jesus. Talvez eu não chegue lá, irmãos, mas eu vou tentar até o último suspiro da minha vida. Talvez eu não chegue lá, irmãos, mas eu vou morrer tentando. Talvez eu não chegue lá, mas eu vou gastar a minha vida buscando me parecer com o meu mestre. Você sabe o que é se parecer com Jesus, irmão? Ou você se parece, ou você não se parece. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. A primeira falaram: ei Pedro, você não é aquele cara que andava com Jesus? Aí ele falava: não sou. A segunda: ei Pedro, você não é aquele homem que andava com Jesus, cara? Ele falou: não sou. A terceira: você não é aquele homem? Ele falou: não sou. Mas na terceira disseram assim para Pedro: mas Pedro, você fala como ele, cara. Você anda como ele.
Você tem o jeito dele. Irmãos, não importa quantas vezes nós neguemos Jesus nessa vida, o que importa é se a gente se parece com ele. Porque Pedro tinha caminhado com Jesus 3 anos e meio, e o caráter de Jesus estava sendo formado em Pedro. E por mais que ele tenha pecado negando Jesus, por mais que ele estava um negacionista de Jesus, ele não era alguém que negava Jesus. Por mais que ele tivesse negado, ele não era um negador. Ele era um discípulo, cara. Nós não somos definidos pelas nossas ações. Nós não somos definidos por aquilo que fazemos de bom, nem por aquilo que fazemos de mal. Nós somos definidos por quem o Senhor diz que nós somos. Amém? Irmãos, voltando para o Gregório, ele disse: então eu quero ser uma lenda. E a filha dele falava assim: papai, você é meu herói. Ele brigava com a filha dele, ele falava: não, eu não sou seu herói, eu sou sua lenda. Eu não sou herói, eu sou lenda, eu quero ser lenda. Irmãos, nós devemos querer ser lendas. Sabe, irmãos, eu não quero me contentar com um banco de culto no domingo, cara. Eu não quero me contentar com algo raso. Eu não quero me contentar em abrir minha Bíblia só quando o pastor pede para eu abrir. Irmãos, Jesus Cristo, entenda uma coisa, Jesus Cristo pagou um preço muito alto para nos dar acesso à sala do trono. Nós precisamos fazer valer a pena. Nós precisamos valer a pena. Irmãos, eu discipulo um menino de 14 anos e ele tem algumas debilidades, tem algumas dificuldades, e eu estava falando para ele sobre o amor de Jesus. Eu cheguei para ele e falei: Rafinha, o nome dele é Rafinha. Eu falei assim: Jesus deu a vida por você, Rafinha, 14 anos de idade. Ele deu o próprio sangue por você. E tudo isso para uma coisa: para que a gente tivesse acesso ao trono de Deus novamente, para que a gente tivesse comunhão com Deus novamente. O que você acha disso, cara? Do Filho de Deus dando sangue por você. Ele olhou para mim e falou assim: eu preciso fazer valer a pena. Nós precisamos fazer valer a pena, irmãos. Será que você tem feito valer a pena o sangue de Jesus? Será que eu tenho feito valer a pena o sangue de Jesus? Será que eu tenho agido que nem Filipenses 1, vivendo uma vida digna do Evangelho de Cristo? Irmãos, a perseguição dos discípulos era muito maior, cara. A perseguição dos caras era ser preso, açoitado, injuriado, julgado. A nossa é o quê? Ah, vão me zoar. Ah, cara, poxa, é chato. Irmãos, chegou a hora da gente deixar o nosso eu de lado. Chegou a hora da gente deixar as nossas capas, as nossas máscaras caírem. Chegou a hora da gente sair desse banco e ir fazer alguma coisa para fazer valer a pena. Chegou a hora da gente tomar alguma atitude. Chegou a hora da gente sair da inércia e ir atrair a presença de Deus. Porque se a gente tiver a presença de Deus, a gente tem tudo. Se a gente tiver a presença de Deus, a gente pode mudar nações. Irmãos, hoje eu estava no meu quarto orando, e eu me lembrei de quando eu era criança e eu tive minhas primeiras experiências com Deus, e eram muito intensas, irmãos, eram muito poderosas. Eu como quando era criança. E sabe por que eram intensas? Porque eu não tinha um ministério para pedir para Deus me abençoar. Porque eu não tinha um microfone para pregar ou para fazer um louvor. Porque eu não precisava ter um Instagram lotado, relevância. Eu não tinha nada para pedir para Jesus. Eu só queria Jesus. Então, quando o Senhor nos ordena ter um coração como de criança, não é você ser infantil, é você ser puro como uma criança, buscando apenas Jesus, sem pedir nada em troca. Buscando Cristo apenas por quem Ele é, sem precisar de nada em troca. Hoje a gente chega para Jesus e fala: Jesus, me dá um carro, me dá um emprego, me abençoa, me dá unção, me dá um ministério, me dá relevância, me dá isso, me dá aquilo. Mas a gente não chega mais para Jesus e fala: Jesus, eu quero você. Qual foi a última vez que você buscou Jesus simplesmente para ter prazer em quem Ele é? É duro, irmãos. Qual foi a última vez que eu fiz isso? Irmãos, não
importa a nossa idade, não importa o nosso contexto, não importa o que nós estamos vivendo, nós precisamos estar constantemente buscando Jesus, simplesmente porque Ele é, sem pedir nada em troca, com um coração como de criança, para sermos transformados. E o coração como de criança é o coração que atrai a presença de Deus. Agora eu começo a pregar, irmãos. Abre aí em Salmo 51. Salmo 51, 16. Salmo 51, 16 diz assim: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Vamos ler de novo: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Que o Senhor resiste a uma pregação, que o Senhor resiste a um louvor, que o Senhor resiste a alguma coisa que a gente possa fazer ou dar para Ele. Porque os sacrifícios e holocaustos que Davi se referia eram gado, eram bois, eram animais, eram coisas que eram nossas posses que nós poderíamos dar. E o Senhor estava falando assim: Davi, legal, cara, isso aí que você tem, mas eu não quero, não preciso disso. O que eu desejo é um coração quebrantado e contrito, esse eu não desprezo. Sabe o que Deus está falando aqui? Está falando assim: cara, eu resisto a muita coisa, eu consigo desprezar muita coisa, mas eu não desprezo um coração quebrantado e contrito. Diga assim: um coração quebrantado e contrito atrai a presença de Deus. Mais uma vez: um coração quebrantado e contrito atrai a presença de Deus. Irmãos, Davi não queria saber de nada. O cara não queria saber de uma liturgia. Pensa num cara que não respeitava culto. Era Davi. Davi, se não me engano, em 1 Samuel 30, ele estava lá e ele e todos os soldados dele tinham tido suas esposas e filhos sequestrados, tinham perdido seus tesouros pelos amalequitas, salvo me engano. E aí os caras viram para Davi e querem apedrejar Davi. Aí o texto diz assim: contudo Davi se reanimou no Senhor. Então sabe o que ele fez? Ele pegou e colocou as vestes sacerdotais para consultar o Senhor. Aí você fala: tá, Túlio, e daí? Irmãos, ele não podia fazer isso, cara. Davi não era sacerdote. Para você ter noção, Saul foi condenado pela mesma coisa. Saul, ele foi condenado por Samuel por fazer um sacrifício, sendo que Saul não era sacerdote, ele não podia. Mas Davi, ele colocou as roupas sacerdotais para consultar o Senhor. E por que Davi não foi condenado, mesmo desrespeitando as leis? Porque, irmãos, Davi não precisava de uma lei, Davi não precisava de uma liturgia. Davi, ele tinha um coração quebrantado, cara. Davi, ele tinha um coração quebrantado e contrito. Ele não precisava de um título de sacerdote, ele não precisava de que as pessoas reconhecessem ele como sacerdote. Tudo que ele precisava ele já tinha. Ele tinha um coração quebrantado, cara.
ele tinha um coração contrito, ele atraía a presença de Deus. Então ele foi lá e atraiu a presença de Deus. Foi lá nos amalequitas e pegou todo o tesouro deles, porque ele tinha um coração. Irmãos, Deus não quer nada de você, Ele quer o seu coração. Não tem nada, eu vou deixar bem claro, não tem nada que você e eu possamos fazer para atrair a presença de Jesus, a não ser ter um coração quebrantado e contrito. Irmãos, hoje eu estava no meu quarto orando, como eu disse, e eu já falei isso para vocês, que eu lembrei da minha infância, das experiências que eu tive com Deus. E cara, eu não queria nada, eu só queria Jesus. Nós precisamos voltar a querer Jesus. Nós precisamos voltar a ter um coração puro como de criança para atrair a presença de Deus. E você sabe o que é um coração quebrantado e contrito? Você sabe o que é ser quebrantado e contrito? Irmãos, você ser quebrantado é você se humilhar, irmãos. É você muitas vezes abrir mão do seu orgulho. É você abrir mão de tudo aquilo que você pensa que sabe. É você abrir mão do seu conhecimento. É você abrir mão de si mesmo para se humilhar aos pés de Jesus. E contrição, o que é ser contrito? Irmãos, vou ser sincero que até pouco tempo atrás eu achava que ser quebrantado e ser contrito era a mesma coisa, mas não é. Ser quebrantado é você se humilhar aos pés de Jesus. É você ter um coração sensível a Jesus. E você ser contrito, a palavra contrição no dicionário significa o seguinte: reconhecimento e arrependimento de pecados mediante revelação do amor de Deus. Irmãos, em Israel era muito mais legal ser fariseu, era muito mais legal você ter um status, era muito mais legal você ter um cargo da hora. Mas olhando bem as escrituras hoje, eu prefiro muito mais ser o publicano e a viúva. Como assim, Túlio? Irmãos, eu não estou falando aqui que eu quero ter as obras da prostituta, ou da viúva, ou do publicano. Não, não preciso ter as obras e os pecados deles. Se eu tiver o coração deles, isso já me basta. Irmãos, os fariseus, com o título que tinham, com o status e com o conhecimento que tinham, iam a todos os lugares de Israel, menos aos pés de Jesus. Agora o publicano, aquele cara que era escrachado por todo mundo, a viúva, a prostituta, a galera que ninguém queria, esses caras iam aos pés de Jesus, porque Jesus não estava nem aí para status. Jesus não estava nem aí se eles iam para a igreja todo domingo, vamos lá. Jesus não estava nem aí se eles tinham um Instagram bonitinho. Jesus não estava nem aí se eles tinham um emprego legal. Jesus não estava nem aí se eles tinham 10, 20 ou 30 anos de crente. Jesus estava aí se os caras tinham um coração para oferecer. Vamos lá. Jesus quer o seu coração, irmão. Você pode dar isso para Ele? Você pode dar isso para Ele? Irmão, Jesus estava pregando em Lucas 19 e tinha uma pancada de gente ao lado dele. Tinha gente de todo tipo ouvindo Jesus. Mas adivinha quem que Ele parou para chamar? Adivinha com quem que Ele decidiu falar? Com o miserável do publicano chamado Zaqueu, que subiu em cima daquela figueira simplesmente porque ele tinha um coração, cara. Ele atraiu a presença de Jesus. Ele atraiu os olhares de Jesus, cara. Zaqueu era um publicano. Todo mundo odiava Zaqueu, mas adivinha quem que Jesus amou? Todo mundo odiava Zaqueu, mas adivinha quem que deu atenção para Zaqueu? Tem alguém aqui querendo ser como Zaqueu? Vamos lá. Vamos lá. Como diz em Ezequiel 22, tem alguém aqui disposto a entrar na brecha? Tem alguém aqui disposto a ir para a linha de frente? Será que o Senhor pode achar alguém com coração? Porventura pode vir algo bom de alumínio?
Porventura pode vir algo bom de alumínio? Pode vir um pastor de alumínio? Pode vir um pregador de alumínio? Pode vir um avivalista de alumínio, talvez, por que não? Pode vir alguém que ama Jesus de alumínio, alguém que de fato ama Jesus a ponto de transformar os lugares por onde passa. Será que tem alguém aqui em alumínio que pode fazer a diferença? Será que o Senhor pode contar com alguns de nós aqui hoje? Será que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode contar com alguns de nós aqui hoje? Será que tem alguém aqui disposto a enterrar o seu orgulho, a enterrar a sua soberba, a enterrar a sua frieza espiritual, para subir numa figueira para atrair os olhos do Mestre? Irmãos, eu realmente creio que o Senhor Jesus, Ele deseja tocar alguns aqui hoje com a sua glória. Isaías, numa das maiores crises da sua vida, ele não precisava de uma pregação, ele não precisava de alguém impondo as mãos sobre ele, ele precisava de um toque, cara. Ele precisava da glória, ele precisava da presença de Deus. E sabe o que ele fez? Adivinha? Se humilhou, se quebrantou, se rendeu, confessou o seu pecado, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou um homem de lábios impuros. Quando o Senhor viu isso, irmãos, Ele tocou Isaías. Isaías nunca mais foi o mesmo, irmãos. Depois que ele foi tocado, depois que ele foi transformado pela glória de Jesus, depois que ele atraiu a presença de Jesus, irmãos, ele não precisava de mais nada. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo realmente? Se você pode, abre em Isaías 57. Isaías 57, verso 15, irmãos. Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Irmãos, o texto aqui está falando de um Deus que habita no mais alto e no mais sublime lugar, de um Deus que habita a eternidade, cujo nome é santo, mas um Deus que ao mesmo tempo que está no mais alto lugar, Ele também pode descer ao mais baixo lugar, onde nós estamos, se porventura Ele encontrar alguém arrependido, Ele encontrar alguém com fome, Ele encontrar alguém quebrantado. Irmãos, nessa noite, será que nós teremos a humildade de reconhecer os nossos pecados diante de Jesus?
Será que nessa noite nós podemos ter a humildade de expor a Jesus as nossas piores fraquezas? Eu sinto que alguns aqui têm vergonha de fazer certas orações a Jesus, de colocar diante de Jesus os seus pecados, porque eles são sujos demais. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já fiz orações terríveis para Jesus, dizendo e confessando e me arrependendo por coisas terríveis que eu fiz. Mas, irmãos, a minha vulnerabilidade diante do Senhor Jesus Cristo abriu espaço para que o Cordeiro então me lavasse com seu sangue. Jesus, irmãos, à medida que você se abre para Jesus, é à medida que Ele age. Irmãos, Jesus não transformou os fariseus, Ele não transformou os caras que se fechavam, Ele não transformou os caras que eram orgulhosos demais para reconhecer que Jesus era maior que eles. Ele transformou os caras que batiam no peito e diziam: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Irmãos, Jesus não se importa se você é um cego espiritual. Ele não se importa se você está pecando no mesmo pecado todo santo dia. Ele não se importa se você tem vacilado. Ele se importa se você está disposto a mudar. Ele se importa se você está disposto a se render aos pés dele. Irmão, nós somos chamados para um lugar que é aos pés de Jesus. A multidão não vai aos pés de Jesus, os fariseus não vão aos pés de Jesus, mas aqueles que se arrependem genuinamente, aqueles que atraem a presença de Jesus, aqueles que têm um coração que atrai a presença de Deus, esses vão aos pés de Jesus. Irmãos, não há lugar mais alto para que eu e você possamos ir do que aos pés de Jesus. Talvez você se veja como Isaías, perdido em seus pecados. Talvez você não esteja entendendo nada do que eu estou falando, ou talvez esteja entendendo, mas se sentindo indigno de receber tamanho favor. Deixa eu te contar uma coisa: realmente você é indigno, realmente você não merece, e realmente eu não mereço. Porque nós não somos justificados pelas obras para que ninguém se glorie, mas nós somos justificados por fé. Nós somos justificados pela graça. Irmãos, nada do que você fizer pode merecer Jesus. Nós temos acesso a Cristo pela graça. Nós somos justificados pela graça. Então, irmãos, volto no que eu estava dizendo: se você se vê indigno, realmente você é, assim como eu também sou, assim como os grandes homens de Deus todos eram indignos. Mas o desafio que Cristo propõe a vocês hoje é reconhecer que de fato é indigno, e como Paulo diz, se aproximar com ousadia do trono da graça, a fim de alcançar graça e misericórdia, a fim de, como Isaías, se humilhar e ser tocado. Irmãos, vocês não precisam de mais uma pregação, vocês precisam de um toque. Vocês não precisam de mais um culto, vocês precisam de um toque. Um toque. Um toque. Um só toque. Isaías teve um só toque e a vida dele foi mudada. Noé viveu a vida dele em prol de um só toque. Nunca tinha chovido na terra, irmãos, e ele ficou lá construindo um barco gigante, louco, completamente pirado da cabeça. Sabe por quê? Porque ele recebeu um toque. Ele recebeu um toque. Um toque. Jesus, nós oramos por um toque. Nós oramos por um toque, Jesus. Nós oramos por um toque para transformar as nossas vidas.
Nós oramos por um toque para nos tirar de toda frieza. Nós oramos por um toque para arrancar de nós o nosso desânimo. Nós clamamos por um toque, Jesus, para sermos transformados por Ti. Nós clamamos por um toque, Jesus. Um só toque, Jesus, é capaz de nos transformar. Assim como um só toque fazia o cego ver, assim como um só toque fazia a mulher do fluxo de sangue ser curada, assim como um só toque fazia os leprosos serem salvos, assim como um só toque transformava os pecadores justificados, um só toque é capaz de nos transformar, Jesus. Um só toque, Jesus. Um só toque. Nós pedimos por um só toque. Nós não estamos aqui, Jesus, para pedir mais uma bênção, Jesus. Nós não estamos aqui para pedirmos mais uma unção. Nós não estamos aqui, Jesus, para pedirmos status. Nós estamos aqui para pedir um toque, Jesus. Nós estamos aqui para pedir um toque, Jesus. Será que o Senhor pode nos tocar nessa noite, Jesus? Será que o Senhor pode nos transformar nessa noite? Será que o Senhor pode incendiar os nossos corações nessa noite? Sai. Irmãos, o Senhor está interessado em cada um de vocês, individualmente, cada um de vocês. O Senhor está interessado em cada um. Ele tem um propósito para cada um. Ele tem um objetivo para Ele tem um objetivo para cada um. Ele tem uma vocação para cada um. A questão é: você tem um coração para devolver para Ele? O Senhor diz essa noite: eu tenho planos, eu tenho objetivos, eu tenho destinos a serem alcançados. Mas será que vocês têm um coração? Será que vocês têm um coração? Será que eu posso ser atraído por vocês? Irmãos, o Senhor, Ele não quer nada que você possa dar. Ele não quer os seus bens, Ele quer o seu coração. E eu te garanto, não porque eu estou falando de mim mesmo, mas porque as Escrituras Sagradas dizem, eu te garanto que se você tiver um coração quebrantado e contrito, se você tiver um coração humilhado, se você tiver um caráter humilhado aos pés de Jesus, se você tiver um coração como das prostitutas, como das viúvas, como dos publicanos, e você se render aos pés de Jesus, eu te garanto que vocês atrairão a presença de Deus. E nada esfria alguém que atrai a presença de Deus. Nada derruba alguém que atrai a presença de Deus. Nada esfria um coração queimando de amor por Jesus. Irmãos, faça alguma coisa pelo amor de Deus. Fique de pé. Vamos clamar por um toque do Senhor Jesus, amém. Pastor Diogo, a gente pode chamar as pessoas para frente? Pode, não pode? Não? Irmãos,